Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias em Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Aleluias. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de vós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis: eis aqui que canseira, eu lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso de vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Aleluias. Deus amado, quero colocar minha vida em tuas mãos, Senhor Jesus, para que o Senhor fale conosco através da tua palavra, fale com a tua igreja, a tua palavra que é poderosa, Deus amado, a tua palavra que transforma, Pai, que muda a vida do homem. Senhor Jesus, que essa palavra ela venha penetrar nos nossos corações nesta noite, e que nós, ó Pai, venhamos estar de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou fazer uma exposição desse texto aqui. Malaquias, ele vai profetizar, ele é o último dos profetas. Depois de Malaquias nós vamos ter 400 anos, onde Deus não vai falar, onde haverá um silêncio de Deus.
ele é contemporâneo, ele viveu na mesma época que Neemias. Quando nós olhamos ali a palavra do Senhor em Neemias, ele vai edificar os muros de Jerusalém. E quando o povo retorna, naquele momento ali juntamente com Neemias, eles vão edificar, mas em seguida a igreja, aquele povo, eles vão passar por um momento de apostasia, vamos dizer assim. Geralmente os homens, quando a gente olha a Bíblia, mesmo sendo Israel, nós observamos o povo mais distante de Deus do que próximo de Deus. É interessante porque não é uma grande quantidade de pessoas que estão servindo a Deus, mesmo na palavra. Quando o Senhor Jesus ele vinha sobre a terra, quando do nascimento dele, poucos eram aqueles que esperavam o nascimento do Senhor Jesus, para os irmãos terem uma noção da situação. Neste momento aqui o povo estava afastado de Deus. Neste momento aqui o sacerdócio, eles estavam tratando aquilo que é sagrado, a obra de Deus, como algo corriqueiro, como algo sem importância. Talvez olhando hoje, irmão, a gente percebendo, nós fazendo uma autocrítica a nós, como igreja evangélica, né, igreja evangélica brasileira, nós talvez não sejamos muito diferentes de Israel. Às vezes a gente olha a situação hoje e a gente percebe que não há mais uma reverência a Deus, não há uma reverência à palavra do Senhor. Eu tenho falado aqui na igreja a respeito da apostasia, que é um sinal que vai anteceder a volta de Jesus. E a apostasia é exatamente a rejeição a Deus, a rejeição à palavra de Deus. E talvez os irmãos não tenham percebido, mas nós estamos vivenciando isso nesses dias. Nós vivenciamos a apostasia quando nós olhamos para a igreja, nós olhamos para dentro da igreja, aonde nós estamos inseridos, e nós percebemos quantas práticas que estão na igreja que não é de acordo com a palavra de Deus. É só citar para vocês questão de ministério de dança. Tem na Bíblia isso? Não tem, mas a igreja trouxe. Festa junina gospel, tem na Bíblia isso? Não tem, mas a igreja incorporou isso. E outras práticas também que não tem na Bíblia, mas a igreja dotada de CNPJ, ela inseriu dentro de um culto que deveria ser um culto para adorar, para reverenciar a Deus. E aqui, irmão, nesse momento, para nós conhecermos o Senhor, é interessante que nós olhamos o momento e nós observemos que o Senhor, Ele está olhando. O Senhor, por exemplo, nesse momento, o Senhor, Ele contempla aqui nós como igreja neste lugar. E a visão de Deus, ela é profunda, ela entra em cada coração. O Senhor, Ele conhece cada um de nós intimamente. O Senhor conhece aquilo que passa em nossos corações. Deus conhece, assim como Deus conhece todos que estão na terra. E é interessante aqui, porque quando o Senhor, a palavra começa dizendo o peso da palavra do Senhor. Era algo que Deus ia falar, algo que estava no coração de Deus, que tinha um peso para Israel. E Deus vai usar Malaquias para falar. E o Senhor Deus começa dizendo para esse povo que Deus o amou, que Deus amou Israel. É interessante, irmão, porque muitas vezes nós reclamamos de algumas coisas, nós muitas vezes nos queixamos de determinadas coisas, mas o Senhor tem nos amado. Às vezes a gente esquece, a gente acha que Deus não nos ama, que o Senhor Deus não nos ama, irmão. Mas basta nós olharmos quantos livramentos o Senhor tem dado a cada um de nós, como o Senhor tem guardado muitas vezes nossas casas, nossos filhos, irmão. Quantos livramentos, quantas bênçãos. Às vezes a gente olha e fala, Senhor, eu não sou merecedor de tamanho amor, mas o Senhor tem nos guardado. Às vezes as pessoas podem dizer, mas se o Senhor me ama, cadê esse amor?
Aonde está esse amor? Porque o homem é ingrato. Porque o homem, muitas vezes, ele não reconhece a grandeza de Deus. Às vezes o Senhor, Ele pode te abençoar de uma maneira sobrenatural, trazendo livramento, guardando. E eu acredito que o que há de mais valoroso, de mais importante, não somente para mim, mas para todos nós, é a nossa família, né? A nossa família é o que há de mais valoroso nessa terra. Nessa terra é o que há de mais valoroso. Se você tivesse que desfazer de todos os teus bens para salvar um filho teu, você não hesitaria em desfazer de tudo que você tem pela vida de um filho. Tamanho é o valor da nossa família, dos nossos filhos para nós. Mas muitas vezes nós questionamos: cadê Deus? Como que o Senhor me ama, Senhor? Como que o Senhor me ama? Se muitas vezes o Senhor deixou faltar o pão, o Senhor permitiu que cortasse a minha energia. Às vezes o Senhor Ele concede tantos livramentos, e nós questionamos a Deus muitas vezes porque algo não aconteceu de acordo com a minha vontade, com aquilo que eu queria. E aí o Senhor responde, o Senhor diz assim: não foi Esaú, irmão de Jacó? Que eles perguntam: Senhor, como nos amaste? E o Senhor pergunta: não foi Esaú, irmão de Jacó? Olha o Senhor Deus, Ele mantendo um diálogo. E o Senhor disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Irmãos, aqui a palavra de Deus vai falar de uma escolha, de um chamado, irmão. Nós somos um povo privilegiado. O que nós temos, o que nós sentimos, essa confiança que Jesus Cristo é Deus, essa reverência que nós temos na pessoa de Jesus, nosso Deus, isso não é de nós, irmão. Isso não é porque eu quis crer que Jesus Ele é Deus. O homem não tem essa capacidade. Para que você creia que Jesus é Deus, tem que haver uma intervenção do Espírito Santo na tua vida. E o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele vai te convencer que Jesus é Deus, e você vai crer que Jesus é Deus, irmão. Foi Ele que te chamou. Em João 15 ele diz: não foi vós que me escolheste, mas foi eu que vos chamei. Em Jeremias ele diz: olha, Jeremias, quando você estava no ventre da tua mãe, eu tinha te escolhido. Então a escolha do Senhor Jesus, irmão. Aí você pergunta: mas por que eu? Por que não meu irmão? Por que não o meu colega? Irmãos, eu conheço pessoas, irmão, e vocês também conhecem, pessoas que não creem. Pessoas que não creem em Jesus. Sabe por que eles não creem, irmão? Sabe por que eles não creem? Sabe por que eles são chamados de ímpios, segundo a palavra de Deus? Porque o ímpio é aquele que não crê em Jesus, irmão. Porque o Senhor Jesus não quis. Porque o Senhor Jesus não o chamou. Deus é injusto? O apóstolo Paulo, em Romanos 9, ele diz: não, de maneira alguma. Qual o critério de Deus ter chamado você? Qual o critério de Deus ter escolhido você? Talvez dentro da tua casa tem 9 pessoas, 9 irmãos, e só você foi escolhido por Jesus, irmão. Só você creu que Jesus é Deus. Só você se rendeu à majestade do Senhor. E nós podemos reclamar que Deus não nos amou. Eu sei desse amor de Deus para conosco, para com a nossa casa, para com a nossa família. E aí o Senhor diz assim: eu aborreci Esaú. Ele fez uma escolha de um em detrimento a outro, e rejeitou o outro. E ele diz mais: eu fiz dos seus montes, referindo a Esaú, uma assolação, e dei a sua herança aos dragões, aos chacais do deserto. E ele diz mais, irmão:
Olha, interessante essa palavra, porque Deus escolheu aquele que era eleito, aquele que foi escolhido. E muitas vezes a gente fica questionando, mas por que, Senhor? Porque um e outro não. Ele rejeitou Esaú e ele diz, olha, e aí ele cita aqui, ainda que Edom são a descendência de Esaú, diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, olha o que o Senhor Deus está falando, eles edificarão, e o Senhor diz, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. É dessa maneira. Por isso que esse chamado que Deus tem na vida de cada um de nós, esse chamado ele é muito precioso. Nós não podemos vacilar nessa caminhada. O diabo sabe do chamado de Deus na tua vida. Satanás sabe do chamado de Deus na vida de cada um de nós. E ele milita e ele trabalha 24 horas para tentar tirar, para tentar anular o chamado de Deus para nós, irmão. Ele não está preocupado com o ímpio. Ele não está preocupado com o mundo. Mas ele preocupa contigo. Ele não quer que você seja salvo. O ímpio vai perecer. Como nós não sabemos quem é ímpio, porque às vezes um homem, como aquele ladrão na cruz que foi crucificado juntamente com o Senhor Jesus, haviam 2 homens. Um daqueles homens, naquele momento, eles blasfemavam contra Jesus, ele blasfemava contra Jesus. Mas aquele outro salteador, naquele momento, ele diz, olha, nós falhamos, nós erramos, mas ele, Deus, ele nada fez. Aquele homem, aquele salteador, naquele momento, ele olha para Jesus e ele refere a ele como Deus, irmão. O cego Bartimeu era um cego, um homem que vivia, mendigava. A Bíblia diz que a multidão ia passando, aquele homem que não enxergava, ele pergunta, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E alguém diz, olha, é Jesus de Nazaré. E quieta, não incomoda o mestre. E aquele homem de repente abre seus lábios e começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele chama Jesus, filho de Davi, não é uma palavra qualquer, irmãos. Porque ele estava se referindo a Jesus como aquele que viria de Davi. E essa palavra que saiu da boca do cego Bartimeu foi algo revelado pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que trouxe a revelação, que trouxe o entendimento. Da mesma forma nós cremos que Jesus é Deus. Nós cremos que Jesus é Deus. Eu creio que Jesus é Deus, eu creio, você crê também. Isso não é de você. O homem natural não consegue compreender isso. Mas o Senhor diz para a descendência de Esaú, eu vou destruir. Eles dizem que vai edificar, mas eu vou destruir. Porque o Senhor assim faz. As pessoas acham, e há uma teologia maligna, que diz que o homem ele é precioso, que o homem ele é escolhido de Deus, que o homem ele pode fazer o que ele bem entender, que nada vai acontecer, mas a Bíblia não diz isso, irmão. Nós somos eleitos, somos escolhidos, mas nós temos que permanecer na caminhada. Satanás trabalha 24 horas, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele tenta 24 horas por dia fazer que você desvie do caminho, que você saia da direção de Deus. E muitas pessoas não têm tido entendimento e têm saído da presença de Deus por coisas pequenas, por coisas corriqueiras. Às vezes tomado muitas vezes pelo desânimo, pela preguiça. Eu não vou, não é importante.
mas é importante. O Senhor, Ele olha para o povo, para Israel, e Ele diz assim: o filho honrará seu pai. Você imagina o Senhor, Deus falando contigo: Helder, o filho honra o teu pai. O servo honra a seu senhor. E se eu sou pai, onde está minha honra? Onde está minha honra? Porque imagino que um filho obediente, ele vai honrar o pai. Ele vai dar crédito ao que o pai fala. E o servo, quando ele cita servo aqui, irmão, ele faz uma comparação. Servo, escravo, literalmente, a palavra servo é escravo. E o Senhor, um senhor de escravo. Um escravo diante do seu senhor, ele teme, ele tem medo. Logicamente que o nosso Senhor não é um senhor de escravo como as práticas que haviam no passado. Mas aqui ele está mostrando no sentido, da mesma maneira como Paulo, como Pedro, como Tiago, como Judas, irmão de Jesus, eles se apresentavam diante do Senhor quando ele escrevia, e eles se colocavam na condição de escravo. Paulo, escravo do Senhor Jesus. Quando Tiago escreve, Tiago, irmão do Senhor, escravo do Senhor Jesus. Essa era a condição desses homens diante do Senhor. Eles se viam como escravos, por quê? Porque eles entendiam que a vida deles não era importante, mas o importante era fazer a vontade do Senhor deles, que era Jesus Cristo, irmão. E as pessoas hoje, a gente olha hoje, os homens, os apóstatas, aqueles que desprezam a palavra de Deus, eles vivem em templos fazendo campanha para obter isso, para obter aquilo, querendo isso, querendo aquilo. Eles nunca entenderam o que é o Evangelho de Jesus, irmão. Que não é eu ter, mas é eu servir, eu fazer a vontade do Senhor incondicionalmente, independente da situação. Se nós honramos nosso pai, e se o servo, o escravo, literalmente, ele honra o seu senhor, o Senhor pergunta: por que desprezais o meu nome? Por que vocês me desprezam? E aqui eu acho uma coisa interessante para nós, irmãos. Eu sempre digo, eu sou muito grato a Deus, porque o Senhor, de vez em quando, Ele pega minha orelha e dá uma puxadinha assim: Helder, acorda. É bom quando o nosso Senhor, Ele puxa a nossa orelha. A Bíblia diz que o Senhor, Ele corrige o filho que ama. Quando o Senhor chama a nossa atenção, é porque Ele nos ama, irmão. Porque Ele quer o nosso bem. Não é porque Ele é mau, não. Porque um pai corrige o filho, porque Ele quer o bem do filho. Ele ensina o caminho para o filho. E o Senhor muitas vezes faz dessa maneira, para que nós possamos abrir nossos olhos, para nos acordarmos. Mas aí agora Ele faz uma referência não somente ao povo, mas Ele faz uma referência agora aos sacerdotes. Porque uma coisa interessante, quando nós olhamos, irmão, para a igreja, eu sempre digo que a minha vida espiritual, ela tem um reflexo na igreja. A gente olha muitas vezes as diversas denominações evangélica, cristã, e a gente observa muitas vezes a vida daquele pastor refletindo dentro da igreja. Se o homem ele se corrompe, se o objetivo do homem não é buscar a Jesus, buscar a face do Senhor Jesus, isso vai ter uma consequência. Quando você olha, por exemplo, dentro de determinados lugares aonde a quantidade de adultérios é grande, por quê? Porque existe algo espiritual que está atingindo, causando isso dentro da igreja. Talvez porque a palavra do Senhor não tem sido pregada, talvez porque se prega filosofias, como hoje é muito comum. Quando você prega a palavra, quando você fala da palavra, quando você faz referência à palavra, as pessoas dizem: eu não entendo nada.
Mas a gente também não observa os crentes de hoje lendo a palavra de Deus, querendo aprender a palavra de Deus, e eles dizem: eu não entendo nada, eu não compreendo nada. Aí a filosofia, com a linguagem fácil, falando de filosofia, não falando da palavra de Deus. Porque uma característica da filosofia é que ela nunca vai pregar doutrinas bíblicas, irmão. Ela nunca vai falar sobre arrependimento, novo nascimento, a doutrina da regeneração, doutrina do inferno, sobre a vinda do Senhor Jesus. Por quê? Porque esse tipo de evangelho, para o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, incomoda. As pessoas falam: eu vou na igreja, aí o pastor está pregando sobre o céu, sobre o inferno, sobre a volta de Jesus. Isso incomoda. Incomoda por quê? Porque quando as pessoas, muitas vezes você fala sobre a volta do Senhor Jesus, as pessoas olham para dentro de si e elas se julgam. E ela fala: eu não vou para o céu. Às vezes eu poderia perguntar para a igreja: quem aqui dos irmãos, não precisa ninguém responder, quem dos irmãos aqui tem a convicção que vai morar com Jesus? Se Jesus viesse hoje, quem teria essa convicção? Talvez algum dos irmãos poderia falar: eu não sei, pastor. E eu vou dizer uma coisa para a igreja, irmão. As pessoas não sabem, sabe por quê? Porque não vai. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele convence o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Quando você tem uma vida de plena comunhão com o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele convence, ele fala contigo, e você tem a convicção da salvação. Mas quando há dúvida, quando nós olhamos para dentro de nós, irmão, e nós nos julgamos, muitas vezes nós falamos assim: se eu morrer hoje, eu não serei salvo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não está revelando para mim essa verdade. E as pessoas, muitas vezes, elas se angustiam por esse tipo de coisa. Os sacerdotes, eles estavam corrompidos, e o Senhor diz para eles: diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Às vezes as pessoas acham natural as coisas dentro de um templo, de um culto como esse que nós estamos ofertando a Deus. Um culto que é ofertado a Deus. Um culto que é ofertado a Deus, irmão, a gente não precisa esperar multidões. Um culto que é ofertado a Deus, ele não é simplesmente chegar aqui, pregar, simplesmente chegar aqui e louvar. Não. Um culto que é ofertado a Deus, ele tem que começar antes. E o Senhor está dizendo para os sacerdotes: vocês desprezam o meu nome. Vocês desprezam o meu nome. E aí ele pergunta: em que nós te desprezamos o teu nome, Senhor? Em que nós desprezamos o teu nome? E o Senhor diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Vocês têm oferecido pão imundo. Irmãos, é muito sério. É muito sério essa caminhada. Não é brincadeira. Às vezes eu falo: nós louvamos, nós adoramos, nós oramos. Uma das coisas que eu sempre digo para a igreja, que das coisas mais temerosas, que é a ceia do Senhor. Eu fico pensando, irmãos, como que pessoas participam indignamente da ceia do Senhor. Como que uma pessoa, muitas vezes, em pecado, ela participa da ceia do Senhor. Uma pessoa que participa da ceia do Senhor indignamente, seria como esse sacerdote que despreza o nome do Senhor. Eles desprezam e oferecem pão imundo no altar de Deus. Total irreverência à palavra do Senhor. A palavra nos diz no versículo 7: a mesa do Senhor é desprezível para esses homens. A mesa do Senhor é desprezível.
Aí o Senhor continua no versículo 8: porque quando trazeis animais cegos para sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, ele terá gado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nesse tempo aqui, o animal que ele era para ser sacrificado a Deus, que era um tipo de oferta a Deus, o sacrifício, não podia ser um animal doente, um animal que não prestava. Mas esses homens agora, eles oferecem animais doentes. Tipo assim, eu tenho um rebanho, tem aquele ali que está doente, aquele ali vai morrer, então vamos levar para a igreja, vamos levar para o tabernáculo, para ser sacrificado. Eu vejo muito isso. Servir um culto a Deus como este, eu estou puxando a orelha, inclusive minha, deveria começar ao amanhecer, levantar e nós passarmos o domingo consagrando as nossas vidas a Deus, ouvindo louvores, lendo a palavra, orando, para que nós chegássemos aqui à noite e oferecêssemos o nosso sacrifício, a nossa oferta a Deus. Mas muitas vezes a gente vai para um monte de lugares, vai isso, vai aquilo. Se tiver tempo eu vou, se der eu vou. E aí a gente chega, a pessoa fala, eu não senti nada, não aconteceu nada comigo. Mas como, irmão? Se nós temos desprezado o que é as coisas de Deus, nós deixamos as coisas de Deus em segundo plano. Vou mostrar uma coisa para a igreja, para nós, só para nós olharmos, irmãos. Não estou dizendo nenhuma direta para os irmãos, não, lógico, cada um há imprevistos, eu sei. Mas eu vou dizer uma coisa para a amada igreja. Você não chega no teu serviço atrasado. Você não chega atrasado no teu serviço. Se você tem um horário no médico, nenhum de nós chegamos depois do horário. A gente chega, é pontual. Porque o culto a Deus, nós temos que chegar atrasado ao templo. Por que que nós tratamos o nosso emprego de uma forma e tratamos aquilo que é de Deus de outra? Será que isso não é porque nós não temos dado uma reverência ao Senhor? O Senhor pergunta, ofereça o cordeiro enfermo, ofereça ele para um príncipe e verá se ele vai aceitar. Por que que eu tenho que aceitar um animal doente que vocês querem oferecer? Deus, Ele conhece a nós, irmão. O Senhor Deus conhece. Deus conhece intimamente. Às vezes eu posso enganar quem quer que seja, mas eu não posso enganar a Deus. Tem pessoas muitas vezes que elas oram e muitas vezes não tem resposta. Sabe por quê, irmãos? Como a Eliane citou, eu estava falando aqui ontem na igreja. Pedro andava com aquela espada na cintura. Ele andava com Jesus, mas ele tinha uma espada na cintura. Quando Malco foi prendê-lo, ele tirou aquela espada e ele errou e cortou a orelha de Malco. Foi um erro, não era para acertar a orelha, mas acertou a orelha. Ele cortou a orelha. O Senhor nunca tinha mandado ele tirar aquela espada da cintura. Tem coisa na minha vida, nas nossas vidas, irmão, se nós não clamarmos a Deus para o Senhor tirar de nós, Ele não vai poder fazer. Porque o Espírito Santo de Deus fala contigo. O Espírito Santo de Deus fala, Ele fala em sonhos, Ele fala através da palavra de Deus que está sendo pregada, Ele fala através dos louvores, o Senhor fala de inúmeras maneiras. E muitas vezes o Senhor começa a questionar determinadas coisas em nossas vidas. E você fala, eu estou sentindo algo. É o Espírito Santo de Deus que está falando contigo.
E muitas vezes a gente tem rejeitado. Muitas vezes nós estamos como Pedro, eu estou andando com Jesus, mas eu não abro mão de determinadas coisas na minha vida que não agradam o Senhor. E aí eu quero que Deus opera, que Deus se manifeste. Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos reverenciar o Senhor. Eu me lembro de tempos atrás, há uns 14, 16 anos, tinha um irmão que tinha ido para a igreja. Esse irmão faleceu, e ele faleceu longe dos caminhos do Senhor, abandonou a caminhada. E eu me preocupo muitas vezes quando eu vejo pessoas que abandonam a caminhada e vêm falecer. E eu me lembro que ele fumava, e ele vinha subindo uma rua, e eu ia descendo com a Eliene, e o irmão estava fumando ali. Quando ele me viu, ele colocou o cigarro assim para trás, para esconder, porque as coisas que, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente quer esconder dos outros. Eu falei, mas não é pecado contra mim. Não é eu que tenho o poder de salvar, eu careço da misericórdia de Deus também. Eu estou lutando para fazer a vontade do Senhor. As pessoas acham que eu tenho que esconder do pastor, eu tenho que esconder do irmão. Você não tem que esconder de mim, Deus te vê 24 horas, irmão. Deus sonda o teu coração. Olha como é interessante, Davi, ele cometeu o pecado de adultério. Ele comete o pecado de adultério. E quando o pecado dele, o Senhor Deus usa o profeta Natã para trazer à tona o pecado dele. E o Senhor fala que iria matá-lo por causa do pecado, porque o que ele tinha feito. Ele vai orar o Salmo 51. E é interessante algo no Salmo 51 que ele vai orar, que ele diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo 3. E no versículo 4 ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Irmãos, Davi pecou contra Urias. Urias era um dos valentes. Você imagina uma pessoa que é capaz de morrer no teu lugar, uma pessoa que é capaz de dar a vida por você, e você trair essa pessoa. Ele pecou contra a casa dele, porque por causa do pecado dele veio problemas na casa dele. Mas quando o pecado dele, o Senhor traz à tona o pecado dele, e ele vai fazer uma oração a Deus. Ele diz: Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Eu fiz o que era mal aos teus olhos. Às vezes a gente preocupa com a pessoa, logicamente, quando a gente causa um dano, a gente reconhece muitas vezes, até para a pessoa não ficar chateada, a gente reconhecendo. Mas o pecado é contra Deus, irmão. É contra Deus que nós pecamos, é contra a santidade de Deus. Esse Deus aqui que está falando com Malaquias, esse Deus aqui que te sonda, esse Deus que te conhece, esse Deus que entristece pela nossa desobediência, pelos nossos pecados. Porque quando nós, mesmo conhecedores da palavra, nós pecamos, é como se nós desprezássemos a Deus, é como se nós rejeitássemos a palavra do Senhor, nós rejeitássemos a morte na cruz, aquele sacrifício que Deus, enviando o seu único Filho Jesus Cristo naquela cruz, Ele fez por nós, irmão. E aí nós rejeitamos a Deus. Então quando você cometeu algum erro, cometeu alguma falha, lembra-te, irmão, que você peca contra Deus, que eu peco contra Deus. É por isso que nós temos que ter vida reta diante do Senhor. Nós, na condição de povo eleito, escolhidos por Deus, nós não podemos entristecer o nosso Deus. Nós não podemos entristecer Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele diz no versículo 9: agora, pois, suplicai a favor de Deus, e Ele terá piedade de nós.
Isso veio da vossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes a gente quer oferecer algo a Deus. Eu gosto de citar o louvor porque eu louvo. Às vezes eu vejo que eu louvo e eu percebo que meu louvor não chega diante de Deus. Às vezes eu estou louvando e eu desço no chão, porque eu sei que meu louvor não chegou no altar. Há outros momentos que eu estou louvando a Deus, parece que o céu se abre, ele sobe diante de Deus. Mas não é porque toca instrumento, porque eu toco muito mal, tenho uma voz ruim. Mas o louvor que agrada a Deus é o louvor que vem da alma, da vida de um homem santo, um homem reto, um homem que tem uma vida diante de Deus, que quando ele começa a adorar, o louvor sobe diante dele, sobe diante do coração de Deus, mexe com o Senhor. Se não for dessa maneira, o Senhor não vai receber a nossa adoração, o Senhor não vai querer. Seria mais ou menos, eu falei esse dia para os irmãos, seria como nós contratarmos homens do mundo, homens ímpios, para cantar. Poderíamos contratar banda, um contrabaixista, contratar uma verdadeira banda e ensinar as músicas cristãs para cantores ímpios. Esses homens vão cantar, vai ter instrumentos bonitos. Mas sabe o que vai acontecer? Esses homens, quando cantarem, vai acontecer isso aqui, ó. Eles cantam e ele atinge o coração daqueles que escutam. Quando um adorador, um homem santo que tem vida consagrada a Deus, ele canta, não é assim, mas é assim. Sobe como um incenso suave, oferta queimada a Deus. Aí ela chega no coração de Deus. E quando chega no coração de Deus, Deus derrama sobre a igreja, e a igreja se enche da glória do Senhor. A igreja se enche, se regozija da presença de Deus. Por isso o Senhor diz: aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 10, quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde inutilmente o fogo do meu altar? Agora ele faz uma referência, irmão, ao templo, porque no tabernáculo, todos os dias, os sacerdotes tinham que trocar o óleo do fogo no altar. Ali estava o candelabro, e todos os dias eles tinham que colocar óleo de oliveira. Aquele fogo não podia apagar. Mas já na época de Samuel, aqueles homens pararam de manter o candelabro aceso. Eles começaram a deixar apagar. Escurecia, apagava. Não alimentava o candelabro com óleo de oliveira. E aqui também. E aqui o Senhor está questionando: quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde inutilmente o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. O que é oblação? É um tipo de oferta. Um tipo de oferta que nós ofertamos a Deus. As pessoas acham que pode ofertar qualquer coisa a Deus. Dízimos e oferta, por exemplo, para quem que é? Pastor, tem um sujeito ali, um político que quer dar uma doação para a igreja. Nós vamos aceitar? Não. Eu não quero oferta de quem quer que seja. Eu não quero não, a igreja não precisa. Quem que oferta, quem que dizima na igreja é nós, irmão. Nós não queremos nada de ninguém. É nós que ofertamos. É nós que dizimamos. Agora, você está ofertando para mim? Não. É uma oferta que nós trazemos ao Senhor. Por isso que nós temos reverência. Por isso que nós temos cuidado com aquilo que é ofertado a Deus. Por quê? Porque é importante. Não é simplesmente uma oferta. É como Caim,
que ele trouxe uma oferta a Deus, Abel trouxe uma oferta a Deus, e a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, não porque a oferta de Abel era melhor, e ele rejeitou a oferta de Caim, não porque a oferta de Caim era pior, mas porque a vida de Caim era uma vida reprovável a Deus. Então a pessoa que ofertar a Deus, primeiro, a tua vida é mais importante do que a oferta. A tua vida é mais importante do que a oferta. Quando a minha vida está no altar, eu posso ofertar algo a Deus. Eu trago algo diante do Senhor. O meu louvor, a minha vida, eu oferto a Deus. Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, o Senhor está olhando, sabe para quem, irmãos? O Senhor está olhando, isso aqui é cerca de 400 anos antes de Cristo. O Senhor olhava para nós, para a igreja, porque Ele dizia, olha, o meu nome será grande entre as nações. Deus tinha uma aliança com o povo judeu, agora Deus tem uma aliança com todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor, que aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz, e Ele será grande, será o meu nome entre as nações, irmão. Quantos crentes têm sido fiel a Deus, quantos homens, quantas mulheres têm vivido para Cristo, dando um testemunho do Evangelho de Jesus. Quantos homens têm glorificado o nome do Senhor, às vezes não com palavras, porque falar de Jesus com palavras é fácil, não é verdade? Agora glorificar a Deus com as nossas vidas, aí é mais complicado, e nós temos que esforçar para que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas. No versículo 12, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. A palavra profanar, irmão, significa você tratar algo que é sagrado como algo corriqueiro, algo sem importância. A ceia do Senhor, por exemplo, o homem que participa da ceia do Senhor indignamente, quando ele não se examina, ele participa de qualquer jeito, ele está profanando algo sagrado. Por quê? Porque ele está participando da ceia do Senhor, ele olha para dentro de si, ele vê a sua vida, e mesmo assim ele participa da ceia, num total desprezo. Por isso que a Bíblia diz, examina-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, porque se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. Então muitas vezes a gente tem percebido, por isso que nós não trazemos o culto a Deus, ele é um culto simples, é um culto de louvores. Os irmãos são cuidadosos nas canções que cantam, não é qualquer música que eles cantam. Eu falei, o nome de Jesus tem que ser glorificado, tem que ser exaltado. Nós oramos, como igreja nós temos orado, temos pregado a palavra, procurado fazer exposição do texto bíblico, para que nós não desviemos do foco da palavra, e venhamos a pregar filosofia dentro da igreja para agradar irmãos. E o nosso objetivo não é agradar os irmãos, o nosso objetivo é pregar a palavra de Deus, a palavra que fala com a igreja, a palavra que fala com quem está pregando também, porque o nosso objetivo é a salvação, irmão. E você vem para a igreja para ouvir a palavra, para você colocar em prática a palavra de Deus. Por isso que nós ouvimos a palavra do Senhor. No versículo 13, e dizeis, eis aqui que canseira, e os lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado. Irmão, olha a condição. Ofereceis o roubado. Às vezes eu vejo, a gente olha, pessoas, vou citar um exemplo. Tempos atrás, acho que uns 12 anos mais ou menos,
Já contei isso aqui na igreja. Uma jovem meretriz. Essa jovem meretriz tinha uma irmã que estava evangelizando ela. E ela veio na igreja, eu, Eliane, essa irmã e o esposo, nós fomos orar na casa dela. E eu me lembro dessa moça com envelopinho. Pastor, está aqui meu dízimo, pastor, está aqui meu dízimo. Falei, não, irmão, não. Primeiramente, lugar de dízimo é no gasofilaço. Não é pegar para mim. Coloca no gasofilaço. Falei, não, eu não vou pegar não, porque era um dinheiro sujo, irmão. Era dinheiro de prostituição, de pecado. Mas ela passou por um lugar onde pegava exatamente o contrário, dizia assim, não tem problema, não importa a origem do dinheiro, você pode trazer, porque o pessoal queria dinheiro. Isso é contrário à palavra de Deus. Como eu disse lá a respeito da oferta de Caim, a Bíblia mostra que mais importante do que a oferta, do que dízimo, é a vida do ofertante, é a vida do dizimista. Então aquilo que nós oferecemos a Deus tem que ser lícito, coisas corretas, direita. Agora aqui não, a corrupção, o homem ele distancia tanto de Deus, que ele já não se importa daquilo que ele oferece a Deus. Ele está oferecendo coisa roubada, animal doente, animal enfermo, tipo assim, não presta mais, eu vou levar. É igual muitas vezes, eu me lembro, teve um período na igreja, que a igreja estava parecendo um lugar quando a gente estava lá embaixo, de coisa usada. O irmão falou, pastor, tem um computador lá em casa, está velho, estou pensando em jogar fora, mas pensei em trazer para a igreja. Falei, misericórdia, irmão. Mas acontece isso, irmão. Vou jogar fora não, vou levar para a igreja. Não é isso, dessa maneira não. E aí o Senhor pergunta, ser-me-á aceito isso de vossa mão, diz o Senhor. Você quer fazer a obra? Consagre tua vida, irmão. Você sabe que o chamado para a obra de Deus é para todos nós. O chamado de Deus, o Senhor, você sabe qual que é a grande comissão? A grande comissão é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a grande comissão. Todos nós temos que pregar a palavra de Deus, mas nós temos negligenciado, não é verdade? Nós não temos pregado. Nós não temos pregado Jesus, irmão. Estamos falhando, estamos pecando nessa área. Não temos anunciado Jesus Cristo. Você imagina, irmão, eu tive um sonho essa noite passada, falei para os irmãos aqui. Eu falo assim, Deus fala muito, de vez em quando o Senhor Deus fala de uma maneira muito profunda, através de sonho comigo. Eu tinha, por exemplo, já contei isso aqui na igreja, eu tinha 9 anos, no ano de 77, meu pai morreu em 77, meu pai morreu, e Deus me deu um sonho. Diz que eu estava numa porta, isso lá em Guiratinga, meu pai estava numa porta da frente, de costa para mim. Meu pai tinha morrido naqueles dias. Aí meu pai disse que ele saiu da porta onde ele estava e ele ajoelhou no quintal. E eu corri para a porta onde ele estava. E desceu um anjo. E levou ele. E aí diz que quando eu vi o anjo levar, eu fui e ajoelhei também. E o anjo desceu e falou: ainda não é teu tempo. Eu tinha 9 anos. Um sonho profético. Mas teve um sonho que eu tive agora, que eu falei, meu Deus, misericórdia. Não era, é como se a mesa da ceia estava aqui. Tinha a porta. Mas a outra sala não era aqui, seria em Guiratinga. E diz que eu estou ali preparando alguma coisa na mesa. Diz que passa uma pessoa para cear. Aquela pessoa que quando ela passou, eu olhei e falei, poxa, mas fulano morreu.
E eu saí, entrei aqui, eu falei, eu te repreendo, sai daqui, eu te repreendo no nome de Jesus. Porque aquele homem que vinha participar da ceia, ele tinha morrido. E tinha uma outra pessoa também, que morreu, irmãos, há uns 25 anos, 30 anos mais ou menos, 26 anos mais ou menos. Mateus era pequeno, era uma senhora. E aí disse que eu saímos da igreja, estava eu, Eliane e Rosângela. E esse homem, ele estava correndo atrás dessa pessoa. E ele foi correndo, e essa pessoa, essa mulher que morreu há 25 anos atrás, disse que ela chegou num lugar, disse que tipo abriu algo, assim, algo aconteceu, que ela subiu algo, sumiu. E alguém falou assim, ela foi para o céu. E aquele homem, irmãos, ele saiu correndo, de repente ele sumiu. E uma pessoa falou, ele foi para o inferno. Irmão, naquela hora eu acordei. Ele foi para o inferno. Esse homem morreu. A mulher também morreu, já morreu 25 anos atrás. Aí eu fico pensando, irmão, porque a Bíblia fala de céu. A Bíblia fala que aqueles que morrerem sem Cristo, morrerem no pecado, eles vão para o inferno. E nós sabendo disso, o que é mais valoroso, como eu disse no início? O que é mais precioso para nós? Não é a nossa família? Não é os nossos filhos? Nós não estamos dispostos a até morrer por um filho nosso? Tamanho o nosso amor pelo filho? Será que nós não estamos falhando quando nós não evangelizamos nossos filhos, irmão? Sabendo que se eles não conhecerem a Jesus, eles vão viver eternamente no lago que arde com fogo e enxofre. E a pessoa lá, ela vai ter entendimento, ela vai ter conhecimento de tudo. Ela vai lembrar de tudo. Então nós como igreja, nós sabemos que isso aqui é verdade. Nós temos que alertar os nossos amados. Corrigir, olha meu filho, vem cá. Talvez está na hora de nós começarmos uma vez na semana, as famílias aqui na igreja, reunir, como tem alguns irmãos, e começar a reunir a família, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, onde é possível reunir toda a família, e sentar, e desligar a televisão, e desligar celular, e vamos começar a ler a Bíblia, conhecer a Deus. Eu vi de um ancião, de um senhor, achei interessante o que ele falou. Ele falou, olha, a respeito, por que pessoas ficam frios na fé? Por que pessoas desanimam na caminhada? Ele falou, olha, para você não desanimar, primeiro, compre uma Bíblia para você. E aí eu sugiro sempre para a igreja, se você for comprar uma Bíblia, compre uma Bíblia Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista e Atualizada. E ele fala, você comprou a Bíblia? Comprou. Antes de abrir a Bíblia, você vai orar. Você vai orar, falar com teu Deus, falar com Jesus, para que Ele abra teu entendimento, para que Ele traga a revelação da palavra do Senhor. Depois que você orar, você vai ler a palavra. Quando você acabar de ler a palavra, você vai orar novamente. Você vai falar com Deus. E depois você vai pegar uma harpa cristã, ou um inário, e vai louvar a Deus. Isso é alimento diário. Isso nos mantém fortalecidos. Isso nos mantém firmes, irmãos. Por isso que o Senhor, ser-me aceito isso de vossa mão, disse o Senhor. Com relação àquela moça que eu falei para os irmãos, a meretriz, que era uma jovem meretriz, já contei isso aqui na igreja também. O sonho dela era casar com um homem rico. Falava o tempo todo para a irmã lá, vou casar com um homem rico, fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Um dia eu profetizei na vida dela. Ela vinha vindo assim, na igreja, eu vinha vindo, falei, irmão, vou profetizar na tua vida. A irmã, tá, profetizar, né, imagina,
Tem gente que treme, né? Gosta de uma profecia. Falei, profetizar na tua vida. Você vai casar com um homem pobre, com um homem que não tem nada, mas um homem que vai te amar. Nunca mais veio na igreja. Mas eu acredito, irmão, talvez aquela mulher, talvez nunca mais eu vou vê-la. Mas talvez, pode ser que hoje ela está casada com um homem pobre, servindo a Jesus. E um homem que ama ela, né? O que adianta a riqueza se não temos Jesus, não temos alegria, não temos a paz de Deus? A paz do mundo se obtém quando não há guerras. A paz de Deus é diferente. Pode ter guerra, pode estar no meio de uma tempestade. Você pode estar vivendo o pior momento da tua vida, mas a paz de Deus te traz paz no meio da tempestade. A paz de Deus faz isso. E o versículo 14 diz assim: pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, uma coisa desprezível. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. Então, irmãos, busquemos o Senhor com todo o coração. Não rejeita nada. Aquilo que Deus tem na tua vida, não abra mão. Tem gente que rejeita aquilo que Deus tem para nós. Quando o Senhor Deus me chamou para a obra, eu falei um dia, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, e até aquilo que o Senhor não tem, eu quero. Mas a gente tem que pedir somente aquilo que Deus tem, irmão. Às vezes a gente cansa. Às vezes a gente também, na caminhada, a gente passa pelas mesmas lutas que os irmãos passam. Mas nós temos perseverado. Estamos caminhando. Estamos avançando. Olhando para o alvo que é Jesus. Buscando Ele de todo o coração. Crendo nas promessas. Eu não sei quanto tempo Deus tem para mim, irmãos. Mas eu quero que o dia que o Senhor Jesus me chamar, que Ele me encontre com as vestes limpas, com a vida santa. Porque não adianta nós estarmos numa igreja 10, 15 anos e você está longe do Senhor, ofertando aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não agrada o Senhor Jesus. Então entregue a tua vida a Deus. A gente vai ter ceia domingo que vem. O Senhor está te chamando, tem dias chamando, convidando você para a ceia. Irmão, você só convida alguém para almoçar na tua casa, alguém que é precioso. Você não vai convidar um estranho para a tua casa, alguém que você não tem comunhão. O Senhor Jesus na ceia, Ele prepara a mesa, Ele está na cabeceira e Ele está te convidando sempre, vem ceiar, vem ceiar. Vem ceiar comigo, meu amado. Senta comigo à mesa, coma do meu pão, coma da minha carne, beba do meu sangue. Ele tem te chamado. E muitas vezes nós estamos resistindo a esse chamado. Você sabia que Ele pode cessar? Ele te chama 20, 100, 200 vezes, mas chega uma hora que você não vai ouvir mais a voz dEle te chamar. Então, se entregue inteiramente ao Senhor Jesus. Se entregue inteiramente ao Senhor. Se coloca na posição, Senhor. Talvez a tua oração hoje, na tua casa ou aqui, quando você chegar na tua casa, você vai ajoelhar e você vai falar: Senhor, eu me entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero fazer a Tua vontade. Até hoje, Senhor, eu tenho andado desta maneira, eu tenho pecado contra Ti. Mas hoje, Senhor, eu tomo uma posição na minha vida de me relacionar contigo de uma maneira diferente, de
te ofertar não mais animais coxos, doentes, mas te ofertar o que há de melhor. Que o Senhor verdadeiramente seja o que é de mais precioso na minha vida. Que verdadeiramente o Senhor viva em mim. Às vezes, determinadas orações, ela mexe com o coração de Deus. Determinados tipos de oração, ele toca o coração de Deus. Deus para. Às vezes o Senhor, você está em um lugar, você está falando com Deus, e Deus para tudo para ouvir a tua oração. Porque a tua oração foi diferente. Porque a tua oração subiu no céu. E Deus, Ele olha, e Ele se agrada. Quando um pecador se arrepende, quando alguém se volta para Deus. Eu glorifico muito ao Senhor pelo privilégio que Ele me dá de estar junto com a amada igreja. Eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos, poder estar aqui servindo a Jesus, irmão. Eu falo para as pessoas estão com depressão. Jamais eu vou dizer para a pessoa não buscar tratamento, mas eu digo, está com depressão, eu tenho um remédio muito melhor do que qualquer remédio que a medicina possa oferecer, que é Jesus Cristo. Às vezes você está triste, está aflito, você entra para o teu quarto e você começa a suplicar pelo nome de Jesus. Passa 10 minutos, 15 minutos clamando o nome de Jesus. Quando você sair do teu quarto, a tua alma está regozijando, aquela tristeza vai embora e você está feliz, porque o Senhor Jesus faz isso na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração, o irmão Guilherme vai falar sobre dízimos e oferta. Fecha teus olhos, fala com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza. Não há Deus como o Senhor, Pai. Não há Deus como o Senhor. Eu sou grato a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor não desistiu de nenhum de nós, Pai. O Senhor não desistiu de nenhum de nós. E nós estamos avançando, Pai, pela Tua bondade. Eu sei que muitas vezes o Senhor tem puxado nossas orelhas. O Senhor tem nos chamado, Pai, porque o Senhor nos ama, Deus amado. Senhor Jesus, que o Senhor venha avivar. Que o Senhor venha, Senhor, transformar corações, ó Pai. Tirar corações de pedra. Colocar corações de adoradores, ó Pai. De homens que têm fome da Tua presença, sede da Tua presença, que almeja estar diante de Ti, Deus de glórias. Ó Espírito Santo de Deus, opera, Senhor, em cada família, Pai. Visita cada família aqui representada. Meu Deus, visita cada um dos filhos, ó Pai. Senhor Jesus, alguns dos irmãos ainda, Pai, não têm filhos, ó Deus amados, convertidos, Pai, que foram alcançados por Ti. Mas nós cremos, ó Deus amado, que a promessa não é somente para nós. O chamado não é somente para nós, mas é para nossas famílias, Pai amado. Para nossos filhos, ó Deus de glórias. Para nossos cônjuges. Ó Deus amado, que o Senhor venha visitar, Pai. Que o Senhor venha arrancar todo o mal de nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo o espírito de morte. Eu repreendo toda enfermidade, o espírito causador de enfermidade, Pai. Ó Deus amado, que as Tuas mãos, Senhor, seja sobre cada um de nós. Que o Senhor venha nos purificar. Que o Senhor venha nos lavar, Pai. Que quando o Senhor olhar para nós, o Senhor venha encontrar verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e verdade. Porque a Tua palavra diz que são a estes que o Senhor procura. Encontre em nós, ó Deus, verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Amém, Jesus.